Minha gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso. Sexta-feira, é a sexta-feira enforcada do feriado. Como é que chama? Apertado. Prolongado. É o último do ano, sabia? Eu não sabia, acabou a farra. Essa eu não sabia. A partir de agora não tem mais essa. É só trabalho. É só trabalho. Se bem que para nós, quem trabalha com esse ramo, né, não tem esse negócio de... Pô, verdade. Quando eu sempre digo, tanto que tem um amigo... Deixa eu só concluir o serviço de abertura do programa. Sim. Hoje é sexta-feira, dia 20, tá certo? De junho. É o programa de número 120. O Gesiel Lopes, que é o presidente da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos, ele disse: Matoso, o que é que você acha de fazer aqui na CLEP a segundona da CLEP? Olha aí. Eu disse: adorei. Porque o que acontece? A CLEP sempre foi um encontro de amigos, de cronistas esportivos, não só os chamados cardeais, que normalmente os cardeais às vezes não vão, né? Aí vão os nossos colegas operadores, gazeteiros, técnicos, repórteres, redatores, pessoas que exercem outras funções e os amigos, os conhecidos, ex-jogadores, ex-árbitros, ex-dirigentes. Então acaba formando uma chacrinha bacana, né? E aí disse: olha, já que a federação, Ricardo Gluckpol, não quer mais chamar de segundinha, série A12, eu digo, mas aí está certo, eu concordo. Segundinha é falsamente carinhoso. É igual o cara chegar para mim e dizer: não, Matoso, sabe, até que tu é um baixinho, engraçadinho. Dá vontade de dizer: o teu pai. Também. É um negócio assim meio, sabe? Pô, tu é complexado. Não, mas é um baixinho, engraçadinho. Eu não quero esse elogio. Eu não quero. Então, segundinha. Não, segundona. Então, só que o campeonato da federação é série A2. Isso. Né? Então, no caso da CLEP, vai ser a segundona da CLEP. Isso, Aí, legal. gostei da segundona, né? A segundona. Tem a segundona do Brasil, né? Então, e aí eu disse para ele que antigamente, lá quando eu comecei a minha carreira, resenha comigo mesmo. Nós trabalhávamos aos sábados, como era novato, eu trabalhava aos sábados e tinha jogo no domingo. Né? Tinha corrida, pedestrianismo, tinha a regata, trabalho. E a folga era na segunda-feira. Isso. Aí segunda-feira, tu já viste. Era a segundona do Matoso. Estava na casa de Noca. Não era só eu. Garçom, motochofé de praça, peixeiro, barbeiro, outras profissões aí Que a gente não pode mais falar que o nome é. Tá entendendo? É tudo. Não, virou o Oteiro, o Alencar, que era um grande torcedor de futebol. Aliás, chefe de uma das charangas do Remo, na época da charanga, foi um dos primeiros de torcida, o saudoso Alencar do Lapinha. Ele formou o Lapinha do Oteiro. Olha aí. Porque, mas Lapinha era... Lapinha ia todo mundo, cara. Casa de festa. Era casa de festa. Tinha Todo mundo fazia festa. Muitos shows. O Chácara Som 2000 era uma banda sensacional. O Rude Star, um camarão perfeito. Hoje ainda tem o Bolero, né? Casa de dança, pô. Casa de dança. E o pessoal guiava para lá. Quem folgava dia de segunda-feira, muitos trabalhadores que tinham. Então hoje, segunda-feira, os radialistas, os repórteres voltaram a folgar na segunda, porque tem jogo sexta, sábado e domingo. É verdade. Aí na segunda, às vezes, também tem, né? Ainda mais na segunda divisão. Então eu tudo isso para dizer que acabou a boca de agora de feriado prolongado no ano. Esse é o último. Tem mais. Agora vai ser só sábado e domingo, domingo e sábado. É no ao vivo mesmo. É tudo. Então nós estamos no imprensado aqui. Mas, professor MacGyver, me conte, nesta sexta-feira, o que é que a gente tem? Amanhã é Repar. Amanhã é Repar e olha que a cidade já começou Quem é o favorito? Não vem me perguntar, eu vou te perguntar para você. Eu vou inverter a pergunta. Eu estou cansado. Matoso, não sou ninguém quem é o favorito? para falar, não Matoso, é ninguém? Quem tem o senhor para falar? Eu sou um baixinho... São 720 repares. Não, 779. 779. São 779. Vou confirmar daqui a pouquinho aqui, já aqui. Não sei, 780, 779, né? Não sei, de fato. Então já está cheio de dúvida, pô. Parece não, porque veio agora aqui. Quantos reparos você assistiu? Porra. Eu vi um bocado. Eu vi vários reparos como torcedor, aquele torcedor dos 15 minutos finais, né? Porque realmente não era fácil entrar, né? A gente ia ficar lá no final, esperava, abre os seus portões, né?
Aí os narradores, Jaime Bastos, da Liberal, Ivo Amaral, da Marajoara, Guilherme o Cláudio Guimarães, da Rádio Clube. Abriram os portões, os 15 minutos finais, entre os milionários, que na verdade eram lisos, né? É claro. Mas eu vi decisão. Eu vi o Paysandu matar na hora, com João Tavares, mas eu vi o Remo também ganhar um título numa jogada em que o Amoroso entrou no meio do Abel e do Omar. Sabe aquele negócio de recuar? Cobrança de falta? O Amoroso entrou, foi campeão de 68 pelo Remo. Quebrou um tricampeonato do Paysandu. Ele estava lá. Eu só vi já a torcida do Remo comemorar. Aí quando vi... Porque não deu aquele negócio do alambrado. E não dava nem para ver no outro dia. Não é para valer, porque não tinha. Não tinha. E aí é a história da tecnologia. Mas eu lembro desse lance, eu estava lá na Curuzu, foi no finalzinho do jogo, o Paysandu estava na vantagem, o Remo precisava fazer o gol, e o Omar, que era um goleirão, e o Abel, que tinha sido zagueiro do Remo, seleção paraense, a falta cobrada, a infração cobrada na direção do... E o Amoroso era um centroavante, viu, câmera 2? Isso aí. Pô, até isso tem que dirigir daqui, pô. Vamos lá. É porque tá olhando pro celular, é o que dá, pô. É o tempo. Então, o Amoroso sabia. Amoroso era um jogador belíssimo, que jogou no Botafogo. Garrincha, Didi, Amoroso, Amarildo e Zagallo. Aí teve o Quarentinha. O Amoroso foi pro Fluminense. Timaço do Fluminense também. E aí ele veio pro Remo. O Castilho tinha vindo antes pro Paysandu. Aí o Castilho indicou o Oliveira lá pro Fluminense. Quando o Amoroso veio pro Remo, o Amoroso indicou o Assis pro Fluminense. Tá certo? Aí o Amoroso ali com aquela cara, o pé de coelho, ele só batia assim. As faltas, uma bola vira 3 dedos, como chama, trivela, pegava o efeito. Aí o Amoroso aqui, né, ajeitando a chuteira. Aí o Abel com o Omar. Numa dessa, ele acha que eu não tenho capacidade de me levantar. Nessa hora que o Abel foi devolver pro Omar, ele entrou e... Remo campeão de 1968. Quebrou uma sequência de tricampeonato do Papão da Curuzu. E deixa estar que o Rubilota tinha saído do Paysandu para ir para o Remo. Porque o Rubilota, em 1967, veio para o Paysandu e ajudou o Paysandu a quebrar uma invencibilidade de 27 jogos do Remo. Lá na Curuzu, eu também estava lá. Olha. Eu vi, era moleque. O primeiro repá, quando foi? Eu não me lembro. Cabeça? O primeiro... 14 de junho... o primeiro repá que tu te fala? 14 de junho de 1914. Eu não vi. Eu pensei que fosse o meu. Agora eu sei o primeiro repá. Eu acredito que o primeiro repá que eu vi foi um campeonato de aspirantes no estádio da Tuna Luso Brasileira. Um domingo de manhã. Era olímpico ainda? Era o estádio da Tuna era uma beleza, que era o único que tinha que era a iluminação. Sim. O estádio da Tuna sempre foi o que os locutores diziam na época, né? Campeonato Paraense no estádio da Curuzu de propriedade do Paysandu, o cara ainda falava assim, impostado, né? De propriedade do Paysandu Esporte Clube, o dono da casa enfrenta a forte equipe do Liberato de Caixa, dá 10-0 pro Paysandu, pô. Aí o outro jogo, no outro jogo da rodada, o Clube do Remo joga no Evandro Almeida contra a representação do Júlio César, tá certo? Enquanto isso, a Tuna vai jogar contra o Avante no longínquo, era assim que os locutores diziam. Porque era distante, São Brás, ali do centro da cidade. Era muito longe, hoje em dia é bem aqui o estádio da Tuna. Então eu vi um jogo de manhã entre Remo e Paysandu disputando um campeonato de aspirantes, que nessa época, MacGyver, viu, gente? O pessoal aí da antiga, isso é a história do futebol, cara. Eu não sei quem é que vai contar a história do futebol de hoje por aqui, não. Citar os jogadores. Verdade, o Remo, o time podia jogar até 4 profissionais. Então o Remo podia botar 4 profissionais e o Paysandu 4. Sabe o que era isso, professor MacGyver? Eram os clubes valorizando a sua base. A integração, né? Era. Que vinha do Infanto, do Juvena. Tem um grupo de Juvena aí do Paysandu, mas alguns que passaram pelo Remo também, eram os juvenis.
Aí, quando eles capavam a faixa etária, eles não tinham para onde ir, eles iam para os aspirantes. Os aspirantes que aspiravam uma vaga no profissional. Para a galera mais nova entender, mais ou menos ali o sub-20, sub-23, né? Seria isso. E aí misturavam a competição. E aí eu recordo que o Remo tinha o Piedade, que era um goleiro, aliás, da Polícia Rodoviária Estadual, devia ter meus 11, 12 anos, mas eu lembro. 11, 12 anos. Piedade. O Pedro Buna, que chamava de cimento armado. Quando o cara ia para cima dele, ele batia até na mãe, como se diz. É claro que não. Isso era força de expressão. O Pedro Buna bate até na mãe, pô. Mas era uma bimbarra ali na zaga do... Tinha o Ferreirão, que era um centrefô. Centrefô é um centroavante. É o matador que vocês chamam. E depois se tornou hábito de futebol. O Antônio Ferreira dos Santos. O Antônio Ferreira, o Ferreirão. O Valtinho, que era outro centroavante. Então, os caras... Já o Paysandu, me lembro do 40, me lembro do Mangaba. O Abel, que jogou. Então, era uma mistura para você já agregar a garotada com os mais experientes. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia pega a garotada aí. Mas a gente um dia vai voltar. A gente espera. Vai voltar porque é impossível você ver um futebol trazer essa janela 1, janela 2, janela 3, gente que a gente não sabe nem onde está. Mas você viu o Robinho fazer 3 gols no Paysandu? Foi, né? É verdade. Foi na Copa João Avelange, não foi isso? Isso, Copa João Avelange. Como é que foi isso? Olha, o Diogo Puget, ele fez uma matéria belíssima da visita do Robinho aqui em Belém do Pará. E ele conta um pouco dessa história, desses 3 gols do Robinho no campeonato João Avelange contra o Paysandu. Olha quem apareceu em nossa casa, o primeiro Robigol do futebol paraense. Não tem oportunidade melhor do que estar voltando para casa, visitar os amigos, visitar o clube que eu tenho no coração. Em semana de clássico é impossível não lembrar do dia em que Robinho só faltou fazer chover no estádio Mangueirão, marcando todos os 3 gols da vitória contra o maior rival em jogo válido pela Copa João Avelange. O estádio sempre amarrotado, aquele reparo dos 3 gols é memorável, né? A torcida, e eu lembro também quando... momento assim que era marcante também, quando nós estávamos chegando no estádio do Mangueirão e a torcida fazia uma fileira assim de um lado do outro e o ônibus ia passando assim pelo meio assim e a torcida gritando meu nome ali, então aquilo ali me dava um gás, me dava uma vitamina, me dava uma força para chegar dentro de campo lá e poder representar aqueles que estavam indo assistir a partida. Robinho mora no Rio de Janeiro, de passagem em Belém por compromissos particulares. Ele aproveitou para matar saudade do clube, que até hoje tem um carinho especial, e transforma essa relação em torcida, mesmo à distância. Hoje com as redes sociais agora é fácil, né? Eu sempre acompanhando de perto, torcendo muito. Às vezes eu mando as mensagens com os amigos, e os amigos não me respondem, eu fico nervoso para ver quanto que tá a partida. Aí depois eu entro aí nas redes sociais e a torcida feliz lá comemorando a vitória do Remo. Das mãos do presidente Tonhão, recebeu o nosso manto, que aliás sempre soube honrar dentro de campo. O presidente tá sendo muito generoso comigo, né? Mas ele sabe que eu tenho um Remo no meu coração e fico contente, né, por esse carinho dele comigo, com a minha filha que esteve aqui também semana passada também, e ele presenteou a minha filha. Então eu fico muito contente aí, o Remo tá aqui. Olha, eu procurei aqui, ele falou, o Puget falou o primeiro Provocou, Robigol. né? Provocou. Aí não deu tempo de procurar. Porque se teve o primeiro Robigol, que é o Robinho, teve o segundo, que foi do Paysandu. Que é o Robson, né? O Robson, que foi campeão, jogou na Libertadores, essa coisa toda, tem uma história. Fez 3 gols agora, no esse programa, São Paulo. O programa aqui é o Robinho e o do Paysandu. Tem alguma coisa sobre isso? Pois é, Matoso. Bela... Primeiro, parabéns, viu, Puget? Assessoria do Clube do Remo. Mas é isso que eu ia falar, né? Então, diga. Lamentavelmente, a gente queria poder trazer do Paysandu
uma matéria mais ou menos parecida com essa, mas a assessoria do Paysandu até o momento não disponibilizou algo parecido com isso aí não, né? Então a gente tem que... O Paysandu tem. A gente gosta de dar prioridade para as assessorias. O Paysandu tem, porque eu já vi, eles têm história, eu mesmo já participei. O Paysandu tem muita história. Sim. Né? Mas é bom falar, eu falei para a menina da Tuna, a Lawane, que é uma mulher, né, fazendo o trabalho lá na assessoria da Tuna, eu citei até o caso do Pugê, mas é bom lembrar que o pessoal do Paysandu já fez isso, Sim. lá e outros, mas tem que continuar fazendo, porque o futebol, a história, ela se repete. Eu não sei se vocês já repararam, tem jogadores que pararam aí há mais de 30 anos, estão voltando para fazer até propaganda. Por quê? Porque nós não escalamos uma seleção brasileira que joga no Brasil, pô. Então nós ainda vivemos de história, de memórias, tá certo? E isso é bom para estimular a juventude que está aí, que precisamos retomar esse caminho, aqui no caso do futebol do Pará. Então eu falei para a Lawane, porque a Tuna está tendo 3 jogadores que estão sendo anunciados aí, não deu para gravar porque eu estava num outro evento, que eu fui fazer as crianças especiais lá do professor Valdir Aguiar, daquele projeto paralímpico, e eu não estava focado no futebol. Mas a Tuna está preparando um material que são 3 jogadores que atingiram a marca de 80 jogos pela Tuna Lusa brasileira. Então está em breve a Laone deve estar mandando o material e eu disse, mande que a gente divulga com o maior prazer. É bom lembrar que esse negócio de conquista de título brasileiro começou na Tuna. Esse ano faz 40 anos. Isso tem que lembrar. Se você não contar a história, ninguém vai sair, eu nem sabia, é verdade. Né? Isso é fato. Então parabéns aí, Robinho. E você sabe por que teve a Copa João Avelange? A Copa João Avelange foi uma celeuma, né? Ali entre 99 e 2000, salvo engano, posso estar errado ali. Por causa de justiça comum. Isso. O Fluminense foi rebaixado para a 3ª divisão. Dali, o Fluminense foi o único clube no mundo que saiu da 3ª para a 1ª em um ano. Nunca vi isso. Aí o Gama até hoje sofre, né? Sofre. E o Remo quase embarca nisso. E o Fluminense está no Mundial, né? Mas é para te ver. O Remo teve aí dirigente que ia pegando corda, ia embarcando, e alguém avisou aí o Paysandu. Tem gente que critica o Torinho. Um dos maiores jogos que eu vi foi do Paysandu contra o São Caetano, salvo engano, Matoso, 5-5 jogando lá. E aí o Torinho recuou o Paysandu, nós não vamos brigar. Não adiantava brigar, porque já estava uma confusão danada, né? E assim o futebol vai se fazendo, contando história. Robinho, bem-vindo. Em breve a gente mostra aqui o outro Robigol. E por falar em história, você escolheu um repá, Matoso. Sim, eu pedi ontem para os colegas do SBT, porque eu sei que eu narrei esse jogo. Mas por alguma questão tecnológica eu não vou entrar no mérito, mas nós vamos pegar porque é a notícia. A notícia está acima de mim, acima de nós. Claro. E a gente pesquisou a narração do nosso querido Zaire Filho, da RBA na época. Isso. Né? A vitória do Remo. O Remo está ganhando tudo aqui hoje. O Remo é favorito, mas eu te perguntei quem é o favorito. Bora relembrar, solta aí, Pantinho, os gols. Esse repá que teve em 2006. 2006. Tá certo? 2006. Pode soltar o vídeo. Contra o Paysandu e vai sair o cartão ali para o João Paulo. Aí o Isaías preparado para a cobrança, o Remo tem a chance para inaugurar o placar aqui no Mangueirão. Mangueirão molhado, Isaías autorizado, correu para a bola, tirou! Correndo atrás do prejuízo, o lançamento é feito aqui para o João Vitor, hein? Falhou a zaga, o João Vitor vai bater para gol, bateu direto, falhou o goleiro, vai entrar o Paysandu, gol! Gol! Alegria, alegria, alegria! No lance ali, quando alguém subiu ali com a mão, o outro pênalti, Isaías perdeu. O Márcio defendeu, o Alex autorizado, correu, atirou! Gol! Alegria! Numérica dentro de campo, Paysandu joga com 10 jogadores. Olha aí o Zé Soares derrubado, entrou ali o Alex Oliveira, grande jogada, vai marcar. Gol! Alegria! Alegria! Alegria, torcida azulina! Alex Oliveira faz um golão no Mangueirão. Foi 3-1 pro Remo. Matoso, você sabia que esse período ali entre 2005, 2006 e 2007... Quase 20 anos. É verdade. Foi um período onde estourou os jogos de videogame, de futebol no Brasil, né? E teve um cidadão aqui em Belém,
não vou citar o nome dele agora, mas teve um cidadão aqui em Belém que ele fez a proeza, ele teve a proeza e agradeço eternamente até hoje isso aí, acho que todo paraense agradece. Ele conseguiu colocar Remo, Paysandu e Tuna em um jogo desse, de PlayStation. De videogame, PlayStation. Era uma febre, todo mundo queria jogar com esse time do Paysandu, do Remo, da Tuna, do Ananindeua. Então, a gente lembra muito da escalação do João Vitor, Isaías, no caso do Paysandu, o Isaías, Zé Soares, o Aldrovani, o Alex Oliveira. O Alex Oliveira jogava muito por conta desse período aí, Então a galera que tem mais ou menos a minha idade sabe pouco da escalação desse time do Paysandu ali, Tete, né, que depois o Paysandu perdeu de 9-0 lá pro time do Paulista, foi um dos que estava aqui em Belém jogando pelo Paysandu. Então a galera sabe por conta do videogame. É mesmo. Então isso é um pouco da história que as pessoas não conhecem, Mas né? é bom falar isso. É isso que eu te digo. É por isso que a gente se queixa aqui, né? E eu postei aliás, estamos postando um vídeo, Sim. Porque o nosso colega lá de Goiânia, ele virou agora A metralhadora. a metralhadora dele pro lado do Remo. Por quê? Porque eles estão com o Goiás e querem que o Vila Nova suba. Claro. Então eles estão vendo que o Paysandu está na rabeira. Então eu disse assim, esse aqui não incomoda. Não, mas tem que sair daí, Papão. Tem que sair daí, pô. O teu lugar não é aí, não. E o Remo já caiu mais um ponto, né? Caiu mais um ponto. Caiu para o 7º lugar. E aí eles começam a soltar a bateria dele. Então a gente tem que reagir daqui para o Remo voltar para o G4. Afinal da conta, ninguém fala nada, né, Matoso? Pois é, e a gente vai falar, porque eu vou reagir. E eu reajo no vídeo que a gente está gravando exatamente. Ele não está errado, não, cara. Não adianta ficar com raiva dele, não. A gente tem que saber puxar por nossos aqui. Então, essas histórias precisam ser contadas. Você vê o valor do nosso futebol. Eu não tinha me tocado disso. Quer dizer, o valor do nosso futebol, que você vinha daquelas belas campanhas do Paysandu na Copa dos Campeões, na Libertadores, e o Remo campeão da Série C, tá certo? Viramos até jogo de videogame e todo mundo queria saber quem é a camisa de Remo e Paysandu. Então, essa história a gente precisa manter viva. Quando a gente vê essa camisa do Paysandu, essa camisa do Remo, a memória de quem viveu aquele momento automaticamente vai para lá. Matoso, você falou aí do posicionamento Goiás, Vila Nova e Paysandu e Remo. Tabela pra gente, Pantinha? Não, os jogos primeiro, beleza, jogos primeiro, perdão. Temos aí, tabela então, né? Tabela. Goiás é o primeiro. Novo Horizontino, segundo colocado, você está na tabela aí, você está vendo 25 pontos. CRB 21 é o terceiro, Curitiba 21 é o quarto colocado. O quinto, os 4 subiriam à primeira divisão do ano que vem. Cuiabá quinto, 21, Avaí sexto, 20 também o Clube do Remo na 7ª posição, Matoso. Chapecoense 19, Atlético Paranaense 17 e o América é o 10º, fechando a primeira página. A outra página, Vila Nova, 16 pontos, é o 11º, 12º Criciúma, com 15 também a Ferroviária, 14º é o Atlético Goianiense também com 15, com 14 pontos o Operário é o 15º. O 16º Volta Redonda com 11 e o 17º já abrindo ali a zona da degola é o time do Botafogo com 10, o 18º o Amazonas com 10, o Atlético com 9, é o 19º e o Paysandu com 7, é o lanterna da parada, Matoso. Essa é a situação de momento. Então, repara bem. A gente vê aqui, vamos começar pela parte mais fácil, que é a mais difícil. Como? É mais fácil? Não, mais fácil porque é mais rápido de falar. Sim. Mais difícil porque é a situação pior que nós estamos, que é a lanterna. Isso. Né? Que o Paysandu tem que sair daí. Então, o Paysandu com 7 pontos no último lugar vai pegar quem? A tabela está com a gente daqui a pouco aí, vai pegar o Remo. Peraí, não vamos confundir, peraí um pouquinho. Aquilo que a gente divulgou foi a tábua de classificação. A tábua de classificação. Agora é a tabela de jogos. É isso, a tabela de jogos. Tá certo? Então, o que eu quero me referir, primeiro aqui, como a gente colocou, o Paysandu com 7 pontos, 20º lugar. O Atlético está com 9 pontos, 2 acima do Paysandu. E o Atlético vai pegar o Goiás, fora de casa. Portanto, uma boa chance para o Goiás subir mais. Já aí entra em 18º lugar o Amazonas, com 10 pontos. E vai pegar o Vila Nova. Que tem 16. Que tem 16. Está na 11ª. Tá, e esse jogo, ainda bem que é lá no Amazonas. Isso. Aí eu não sei se eu torcer pelo Amazonas. Ainda quer dizer, bem ou não, se eu torcer pelo Amazonas, eu afundo o Paysandu. Se eu torcer
contra o Amazonas, o Vila Nova vai encostando no Remo. Sim. E para não encostar, o Remo tem que ganhar o Paysandu. É o cobertor curto, é uma né? confusão que fica. É o cobertor curto. E aí o 17º lugar, o Botafogo de São Paulo com 10 pontos. Com 10 pontos, Isso. são os 4 da zona do rebaixamento. Ou seja, por isso que eu digo que a parte mais fácil de falar é a mais difícil. O Paysandu tem que ganhar o clube do Remo. Eu não estou dizendo que vai ganhar. E o Remo, para se distanciar e se manter na primeira parte da tabela, tem que ganhar o Paysandu. Porque são duas competições diferentes, Matoso. É. O Remo briga na primeira página da tabela para poder subir, já que ele conseguiu essa gordura aí. E o Paysandu briga ali até o 11º em diante. A briga do Paysandu é do lado direito da tabela, como você está vendo, e a briga do Remo é do lado esquerdo aí. Essa é a realidade do futebol paraense nesse momento. E o Remo tem no seu encalço a Chapecoense com 19 pontos. Isso. E a Chapecoense, portanto, vai jogar uma partida contra o time do Botafogo. Bicho, Que está lá embaixo. que está lá Abre, embaixo. Então, quem é o favorito? O Remo Paysandu. Não tem favorito para repar, Matoso. Essa para mim não tem. Não tem Os favorito pra outros repar. repais era o Remo. Essa aí, Mas essa técnico novo, time novo, tudo pode acontecer. Inclusive Pra mim, nada, já não dizia o tem. grande Guilherme Guerreiro. Mas o Remo está em 7º, o Paysandu está na lanterna. Não A tem. tabela aí, ele já colocou a tabela pra gente aí direitinho. Um abraço. Botafogo, Domingo. Chapecoense e assim você foi. Tem mais alguma Matoso? coisa? Não, por hora Amanhã. é aguardar amanhã e segunda-feira tem os melhores momentos aqui, dando pra valer. Perfeito. Um grande abraço, bom jogo, muita paz acima de tudo. E é isso, o Remo precisa ganhar e o Paysandu tem que ganhar. Se virem. Tudo em paz, pessoal. Um abraço, nos acompanhe no Instagram, no TikTok, acompanhe aqui no YouTube o canal da TV Grão Pará, nosso amigo Magabe também no TikTok. Obrigado pelo apoio de vocês, pessoal.